Tá aí o que você queria, Constitucional, aula 43, agora já com o edital aberto. A gente já acabou o processo penal todinho e agora vamos terminar aqui direito constitucional. A gente está no artigo 5º. Na última vez que nós tratamos aqui de direito constitucional, falamos de todos os remédios constitucionais, fizemos aqui aquele quadrinho para fazer a diferenciação dos remédios constitucionais. Agora vamos continuar. Ó. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então aqui é o que a gente fala de defensoria pública, por exemplo, ou ainda advogados que atuam pelos convênios da OAB com a defensoria pública. Tá? Então é uma obrigação constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, pessoas que não têm condições de pagar por advogados, ou a gente usa a defensoria pública, né? Se a pessoa não tiver condições, essa pessoa é mandada para a defensoria pública, ou mesmo convênios da OAB com a própria defensoria pública. Aí a OAB é quem faz a indicação desses advogados. Tá? Existem muitos advogados que em muitos estados ainda trabalham, eles não são defensores públicos, mas são advogados que têm o seu escritório particular, etc., e que fazem esse atendimento para as pessoas. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então quem vai fazer depois a remuneração desses advogados é o próprio Estado. Tá? Então essa é a ideia do inciso 74. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como indenizará o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então olha só, aqui a gente tem a indicação de indenização por erro judiciário. O que é erro judiciário? Uma decisão judiciária ou judicial errada. Então a pessoa foi condenada erradamente e lá na frente se descobriu que existiam outras provas que poderiam inocentar essa pessoa. Só para fazer uma ligação, essa é a possibilidade, por exemplo, de você usar a ação chamada revisão criminal, que nós vimos até lá no processo penal. Mas há o dever de o Estado indenizar essa pessoa que foi condenada por um erro judiciário. E também vai indenizar quem ficou preso além do tempo indicado na sentença. Então pense que a pessoa tinha que sair, então existia uma indicação na sentença de que essa pessoa cumpriria sua pena em tanto tempo e ela ficou presa por mais tempo. Né? Então essa é a ideia, tá? Isso é o que está na Constituição. Tá? Então indenização por erros judiciários e também por manter o preso mais tempo do que foi fixado na sentença. Porque assim, cara, vamos jogar o jogo. O cara foi condenado? Foi. Então o que tem que acontecer com ele? Ele tem que ficar preso. Beleza. Então vamos jogar o jogo. Ele foi processado dentro das regras do jogo, dentro do devido processo legal. Beleza, teve direito a ter um advogado, tá tudo certo, mas foi condenado. Quando foi condenado, ele tem que ficar preso. Beleza. Segundo a Constituição, teria que ficar preso em local separado, então com a indicação da periculosidade, etc. E tal. Não sei se isso acontece em todos os lugares, em geral isso não acontece. Além disso, o Estado precisa cumprir a regra do jogo com relação ao tempo. Ó, falou que eu vou ficar até tal dia preso, eu tenho que ficar até tal dia preso. Eu não posso ficar mais do que esse tempo. Então essa é a ideia. Tá? Então é assim que deve ser. Tá? Então essa é a ideia. Inciso 76. Assunto que sempre cai em concurso. Eles são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Então não é para todo mundo, é só para quem é pobre. O que é gratuito? Certidão de nascimento, então registro civil de nascimento e certidão de óbito. Tá? Então, para nascer e para morrer, a princípio, pelo menos para ter essa indicação do registro, você não paga. Então, registro civil de nascimento, claro, o primeiro registro. Ah, perdi, vou buscar a segunda via. Pode ser que a lei de organização judiciária do seu estado preveja ali um pagamento, mas a primeira certidão, primeiro registro civil e também a certidão de óbito, esses são gratuitos para quem se afirmar pobre. Tá? Outra que também cai em concurso, eu já vi questão de concurso sobre isso, hein? São gratuitas algumas ações. Ó. As ações de habeas corpus e habeas data.
e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então vamos lá. Gratuitos. Para todos. Então não é só para os pobres, tá? É isso que eu quero que você entenda. Então aqui, gratuitos para os pobres, certidão de óbito e registro de nascimento. Agora, gratuitos para todo mundo, então independente se o cara é rico ou pobre, o que vai ser? Habeas corpus, habeas data e atos para exercício da cidadania. O que seria ato para exercício da cidadania? Por exemplo, o exercício, então exemplo, o exercício do direito de petição, para você fazer ali algum pedido dentro da administração pública. Tá? Então essa é a ideia. Então são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Tá? Essa é a ideia. Inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo, então, nos processos judiciais e nos processos administrativos, isso é a tradução, né? Nos processos judiciais e processos administrativos, são assegurados a razoável duração do processo, ou duração razoável do processo. Você pode encontrar também a mesma expressão, não é porque está invertido, mas a ideia é a mesma. A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. O que significa? Significa que, no fundo, o que se pretende é que você coloque, a ideia é imprimir eficiência nos processos judiciais e administrativos. Tá? Então essa é a ideia. Duração razoável, ou razoável duração. Quanto que é razoável duração? É um mês, é 3 meses, é 90 dias, é um ano? Depende do processo. Então a ideia principal é a seguinte, olha, tais processos em geral duram tanto tempo. Por que esse aqui está durando mais? Né? Então, um determinado processo dura 1 ano, dura 2 anos até terminar tudo. Por que esse aqui está há 8 anos sem ter terminado? O que está acontecendo? Então, os juízes devem realmente velar, devem buscar que isso realmente aconteça, para que os processos tenham uma duração razoável, dentro de uma média. Tá? E também, é claro, garantido os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Então, o objetivo do Estado é que todos que atuem no processo, eles de fato possam realmente contribuir para que o processo ande de forma efetiva, ande de forma rápida, para que ele realmente termine num tempo razoável, num prazo razoável. Tá? Esse é o inciso 78. Aí, parágrafo primeiro diz assim, ó, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que assim, grosseiramente e simplesmente para o fim aqui do seu concurso, você precisa entender as normas que têm relação com a proteção ao indivíduo podem ser invocadas pelas pessoas independentemente de esperarmos outras leis para fazer valer a Constituição. Tá? Essa é a ideia. Então significa o quê? Que as normas que têm relação com proteção do indivíduo, e aqui a gente vai colocar direitos e garantias fundamentais, essas normas são aplicadas imediatamente. Então veja só, eu sou o procurador, vocês sabem, né? Sou procurador da Fazenda Pública de um município. E aí veja só, por vezes existem as passeatas, né? Então existe a passeata a favor do presidente, contra o presidente, tá tudo bem, a democracia é assim, né? Ela tem essas nuances. Aí o que acontece? Geralmente você percebe, né? Então tem o pessoal que marca um protesto para um dia. Daí depois tem o pessoal que marca um outro protesto para outro dia. Enfim, vai quem quer, também não vai quem não quer, não tem problema nenhum quanto a isso. Cada um é livre para pensar o que quiser. Mas, o que acontece? A gente sabe que tem aqui na Constituição, no artigo 5º, a ideia de que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, desde que não frustrem, independentemente, né, da autorização do poder competente, desde que não frustrem
outra reunião marcada para o mesmo local, enfim, é isso que está lá na Constituição. Pois bem, quando você está no município em que você tem uma manifestação já marcada, né, então as pessoas, os grupos fazem essa marcação, o que esses grupos fazem? Eles colocam um representante para comunicarem o poder público. Então eles comunicam, ou o município comunica o estado, dizendo o seguinte, olha, no dia tal nós vamos fazer tal manifestação. Tá? Então nós estamos avisando, por quê? Porque a Constituição diz que isso acontece independentemente de autorização. Você só não pode frustrar outra reunião, claro, tem que ser uma reunião pacífica, sem armas, não pode frustrar outra reunião, e é claro, mais do que isso, né, você não precisa de autorização do poder público. Pois bem, em casos assim, a pessoa faz o pedido com base neste artigo 5º e no respectivo inciso da Constituição. Então, olha, com base no artigo 5º, inciso tal da Constituição, vamos até achar aqui, ó, sem armas. Vamos achar qual é o inciso aqui, ó. Inciso 16, ó, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Perfeito, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada, parará. Tudo certo. Então qual que é a ideia, meus amigos? Quando isso de fato acontece, o que se faz é aplicar o que está na Constituição, porque isso é uma garantia fundamental, um direito de liberdade, um direito de manifestação do pensamento, um direito de defender a sua crença política, se está certo ou está errado, não cabe ao poder público dizer, o poder público precisa ser neutro com relação a isso. Então, isso está na Constituição, as pessoas fazem o pedido e os poderes públicos, eles autorizam, e não é nem autorizam, porque a Constituição não diz que autoriza, mas a Constituição diz que precisa ser comunicado. O que o poder público faz? Ele não autoriza. Ele diz o seguinte, olha, ciente de que vai haver tal manifestação. E aí veja só, se porventura um outro grupo quiser fazer para o mesmo dia, para o mesmo local, a mesma manifestação, aí o poder público vai impedir, aí ele não vai autorizar que a outra aconteça. Então quem fez o protocolo primeiro está valendo aquela pretensão de fazer a manifestação naquele dia. Qual é o ponto? Isso é feito, não precisa de nenhuma lei para disciplinar isso. Por quê? Porque isso já está na Constituição, já é um direito e uma garantia fundamental, portanto não precisa de nenhuma outra lei para que isso tenha aplicação, tá? Essa é a ideia. Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, isso já vale, porque está na Constituição e isso já é o suficiente para valer, tá? Então, essa é a ideia. A gente vai perceber que em alguns casos, por exemplo, a gente já viu na parte dos servidores públicos dizendo o seguinte, olha, é assegurado o direito de greve ao servidor nos termos de lei específica, né? Então esse é um caso em que não há uma aplicação imediata, tá? Mas também isso não está dentro dos direitos e garantias fundamentais, porque o que estiver dentro dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata. Para fins de concurso, só guarde isso, direitos e garantias fundamentais, aplicação imediata. Poderia aparecer para você também uma outra expressão que é menos comum, mas que eu preciso dizer, aplicabilidade imediata. Tá? Isso aqui está nos livros de direito, né? É uma coisa um pouco mais profunda, não preciso nem tratar disso aqui para vocês, porque para o concurso não será cobrado nada disso, existe toda uma divagação sobre isso aqui, existe toda uma teoria sobre tudo que está aqui, mas para você no seu concurso isso não é importante. O importante é você entender direitos e garantias fundamentais, aplicação imediata, ou aplicabilidade imediata seria a mesma coisa. Vou apenas colocar um outro termo, e vejam, quem é do direito sabe o termo que eu vou colocar aqui, e acho improvável que a VUNESP coloque. Mas, de todo modo, como a gente não sabe o que realmente se passa na cabeça do seu examinador, eu vou colocar aqui uma outra expressão. As normas têm aplicabilidade imediata, e também a gente poderia dizer que são normas de eficácia plena. Tá? Só isso. Quem está aqui, que me acompanha, quem é do direito entende tudo que eu estou falando aqui. Você que não são duas observações. Imagino que o seu examinador não dê um passo maior do que a perna. Eu imagino que ele não cobre isso, tá? Mas, só para que a gente não deixe de falar, estou tratando aqui com você. Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E poderia estar, são normas de aplicabilidade imediata, ou são normas
de eficácia plena. Essas duas últimas, é claro, são menos prováveis de serem perguntadas para você, mas tudo isso significa a mesma coisa, tá? Pra gente aqui é suficiente você saber que são a mesma coisa. É o quanto basta pra gente hoje aqui, tá bom? Então as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou aplicabilidade imediata, ou são normas de eficácia plena. Tudo isso significa a mesma coisa, tá? Significa que eu não preciso de nenhuma outra lei para fazer valer a Constituição. Então, independentemente de esperarmos outras leis para fazer valer a Constituição. Essa é a ideia. Parágrafo segundo. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros o quê? Outros direitos e garantias, né? Decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, olha só, os direitos e garantias que estão na Constituição podem sofrer acréscimos de tratados internacionais. Dos quais, ô louco, professor, tá digitando mal hoje, aí ó, dos quais o Brasil faça parte, tá? Então qual é a ideia? Além dos direitos e garantias fundamentais que você tem na Constituição, você pode acrescentar outros direitos que estarão onde? Em tratados internacionais, tá? Então essa é uma ideia muito importante. Por exemplo, só para que você tenha ideia, né? Só para você ter uma noção. Não existe na Constituição, a gente viu aqui dos direitos e garantias fundamentais, a gente não tem a expressão que diz assim, é proibido que a pessoa produza prova contra si mesma. Isso não está na Constituição. Sabe onde está? Está num tratado internacional do qual o Brasil faz parte. Então, na Constituição você tem direito ao contraditório, direito à ampla defesa, tá tudo bem. Mas a ideia de que você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo ou contra você mesma, isso não está na Constituição, mas está num tratado internacional do qual o Brasil faz parte. Então o Brasil assinou um tratado internacional, então isso que foi feito internacionalmente vale para dentro do nosso país, tá? Essa é a ideia. Então isso é muito importante, por quê? Porque você não restringe os direitos fundamentais. Então, ó, os direitos e garantias expressos, ou seja, que estão constando claramente na Constituição, não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Então, é claro que você pode ter direitos e garantias fundamentais que são praticados pelo país, que estão em outras leis, etc. e tal, mas também não excluem os direitos e garantias que estão nos tratados internacionais. E é para isso que eu quero chamar sua atenção. Tá? Por quê? Porque a questão do concurso vai estar assim, os direitos e garantias expressos na Constituição excluem os direitos que constam nos tratados internacionais. E a resposta é exatamente o contrário. Os direitos e garantias da Constituição do Brasil não excluem, não afastam os direitos que estão contidos em tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Então, olha só, os direitos e garantias que estão na Constituição podem sofrer acréscimos, tá? Podem sofrer acréscimos de tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte, tá? Essa é a ideia bem interessante, tá? Parágrafo terceiro. Isso aqui, cara, cheiro e jeito de concurso, hein? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, hein? Tem gente que não gosta de direitos humanos, meu Deus, né? A pessoa acha que direitos humanos bom, não vou nem falar, tá? Mas os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então vamos lá, isso aqui é uma questão importante. Então a gente falou no parágrafo anterior, ó, no parágrafo anterior dissemos que é possível acrescentar aos direitos e garantias da Constituição
outros direitos que estiverem em tratados internacionais. Isso a gente viu, certo? Agora, no parágrafo 3º, há um passo a mais. É possível transformar esses tratados internacionais em uma emenda constitucional. Então veja só. Agora no parágrafo 3º há um passo a mais. É possível transformar esses tratados internacionais em uma emenda constitucional para que esses direitos ganhem mais força. Porque, é claro, uma coisa que está na lei está abaixo do que o que está na Constituição. Quando está na Constituição, a Constituição, você já tem a ideia de que é a lei maior do país. É aquilo que está acima de todas as outras normas. Então primeiro vem a Constituição e depois vem todas as outras leis. A Constituição está acima de todas as outras leis. Quando você pega um tratado internacional e transforma esse tratado internacional em uma emenda constitucional, você faz isso porque você tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? É assegurar que aqueles direitos que estão nos tratados internacionais tenham a mesma força da Constituição. Então olha só, no parágrafo anterior nós dissemos que é possível acrescentar aos direitos e garantias da Constituição outros direitos que estiverem em tratados internacionais. Agora, no parágrafo 3º, há um passo a mais. Qual é esse passo a mais? É possível transformar esses tratados internacionais, então olha só, é transformar mesmo, é transformar esses tratados internacionais em uma emenda constitucional, para que esses direitos ganhem mais força e passem, eu vou colocar assim, e passem a ter o mesmo status de um texto constitucional. Ou seja, esses tratados internacionais passam a ser a própria Constituição, juntamente com os direitos que já estão na Constituição. Então não vai ser um negócio assim, eu vou trocar toda a Constituição pelos tratados internacionais. Não é isso não. Você pega a Constituição e você coloca agora os tratados internacionais que vão se somar à Constituição. Então os dois vão ter o mesmo status de Constituição. Para que isso aconteça, e o Brasil, olha, existe no Brasil uma série de tratados internacionais com essa força. Por exemplo, o Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência é um dos tratados internacionais que o Brasil assinou e entrou no Brasil com a mesma força de emenda constitucional. Olha que coisa louca. Então, para que os tratados internacionais tenham a mesma força, o mesmo status da Constituição, é necessário que o texto do tratado internacional seja aprovado pelo Congresso Nacional em cada uma de suas casas. E casas aqui, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Isso precisa ser aprovado em 2 turnos, ou seja, são 2 votações. Isso precisa ter aprovação de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Essa é a ideia, meus amigos. Então veja só, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, e veja bem, sobre direitos humanos, hein?
Então não é sobre qualquer outra coisa, é sobre direitos humanos. Então tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Então cada casa aqui na Câmara e no Senado. Em 2 turnos, ou seja, em 2 votações, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes. O equivalente é o que diz mesmo, equivaler é ter o mesmo valor. É igual, valente de valer. Então valem igual, valem a mesma coisa que as emendas constitucionais. Tá? Então veja só, qual é a pergunta do concurso? Estou explicando tudo isso para dizer para você onde o seu examinador pode brincar com isso aqui. Primeiro, ele pode dizer que tratados e convenções internacionais, só, sem falar que é sobre direitos humanos. Já estará errado, porque são apenas os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos para os quais eu aplico essa ideia. Tá? Outra coisa, pode falar que aprovados no Senado Federal ou aprovados na Câmara dos Deputados. Não, é em cada casa do Congresso Nacional. Então isso também poderia ser perguntado. Outra coisa, poderia falar aprovados em cada casa do Congresso Nacional em turno único ou em uma votação. Não, são 2 turnos, são 2 votações. Outra coisa, poderia estar aqui, aprovados por maioria absoluta. Não, ó, entenda, 3/5 não é maioria absoluta. 3/5 são 3/5. Quando a Constituição quer que seja maioria absoluta, estará escrito maioria absoluta. Professor, para a gente agora, eu preciso saber a diferença de 3/5 e maioria absoluta? Não. A única coisa que eu quero que você guarde é essa expressão, 3/5 dos votos. Tá? Por quê? Porque até na turma de exercícios, salvo engano, uma das questões, eu até tinha adiantado esse assunto lá para eles, da turma de exercício, eu até disse o seguinte, olha, isso aqui é uma coisa que a gente ainda vai ver durante o nosso curso e tal, mas essa questão, lá na questão da turma de exercícios, tinha uma afirmação dizendo que era por maioria absoluta, e não é, tá? É por 3/5 dos votos, tá? E além disso, serão equivalentes ao quê? A emendas constitucionais. O que o seu examinador poderia trazer? Serão equivalentes à lei complementar, ou são equivalentes à lei ordinária, etc. e tal. Então, toma muito cuidado com isso aqui, porque tem várias expressões que chamam bastante atenção para o seu concurso. Primeiro, são só sobre direitos humanos, um assunto. Assunto 2, aprovados em cada casa do Congresso. Então, precisa passar pela Câmara e precisa passar pelo Senado. Tá? Outra coisa, 2 turnos de votação. Outra coisa, aprovação de 3/5 dos votos. Então precisamos de 3/5 dos votos. Outra coisa, equivalentes a emendas constitucionais. Não é equivalente à lei complementar, equivalente a nada. Equivalente à emenda constitucional. É isso que eu quero que você entenda. Emenda constitucional é a mesma coisa do que a Constituição. Tá? Então, se você emenda a Constituição, você está colocando ali um novo texto dentro da própria Constituição. Então é isso que eu quero que você entenda. Tá? Então esse é um ponto muito importante. O último parágrafo aqui, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Então aqui também a ideia é a seguinte, para crimes de guerra ou de genocídio, dizem que está havendo um genocídio aí, né? E não quero nem entrar nessa questão. Não sei se é exatamente genocídio, mas no mínimo omissão existe, né? Fecha parênteses. Né? Mas para crimes de guerra ou para genocídio, que é o extermínio da raça humana de algum modo, é possível que o responsável seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional, caso o país tenha aderido ao tratado internacional relacionado a isso. E no nosso caso, o Brasil aderiu, tá? Então, o nosso país realmente aderiu. Existe um tratado internacional chamado Tratado de Roma, que trata realmente sobre este assunto. Não vai cair aqui no seu concurso, mas essa expressão é importante. Tribunal Penal Internacional, que vai julgar crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, etc. Tá? Então, essa é uma ideia bem interessante. Então, amigos, nós terminamos aqui o artigo 5º. No próximo vídeo a gente já vai ver
o artigo 6º e seguintes da Constituição, eu quero apenas convidar você para a turma de exercícios, são R$10 para cada um dos meses de conteúdo que já foi produzido. Então, eu tenho conteúdos de abril, se você quiser, você paga R$10. Tenho conteúdos de maio, se você quiser R$10, de junho R$10, de julho R$10 e de agosto R$10. Professor, eu quero tudo. Então você começa pagando R$50 e se você quiser ficar em setembro, mais 10 e em outubro também mais 10. O que eu faço? Eu coloco nas turmas de exercício, eu mando para você 20 questões com assuntos diversificados. Não são 20 de processo civil, 20 de processo penal, 20 de constitucional, não. São 20 no total, tá? De assuntos que eu trato aqui no canal. Acho importante deixar isso bem claro, são assuntos de direito. E eu mando isso na sexta-feira e no domingo eu mando o gabarito. Para quê? Para você ter a ideia de você fazer realmente sem nenhum gabarito. Você fazer de algum modo simulando, né? Você está fazendo uma prova, fazendo as questões do seu concurso. Então eu mando sextas-feiras as questões e no domingo eu mando o gabarito. E claro, além disso, o mais importante, eu mando para você um vídeo comentando as questões, dizendo por que está certo, por que está errado. E é claro, quando você faz isso, é uma forma muito eficiente de você revisar o conteúdo. É bastante matéria para o concurso. Ah, professor, mas tem concurso que tem mais matéria e tal. Beleza, eu sei também, mas eu fiz o canal aqui para quem não é do direito. Para quem não é do direito, isso aqui é muita coisa. É bastante coisa. Eu sei do que eu estou falando, porque eu, enfim, no tempo que eu dei aula para cursos presenciais, para cursos preparatórios presenciais, quem não é do direito sofre muito com tudo isso, porque é muita informação, né? Então é uma forma muito eficiente de você revisar. Porque você faz as questões, você vê o gabarito e o mais importante é o vídeo exclusivo de correção. Eu mando para você também esse vídeo. Tudo isso, para ter acesso a tudo isso, eu vou te mandar um link e tal. Para ter informações sobre isso, me manda uma mensagem aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu número de celular, meu número de WhatsApp. Me mande uma mensagem lá e eu passo para você as instruções. Se você quiser entrar só para um mês, você pode. Se você quiser entrar já pagando tudo, você pode, você é livre. O objetivo aqui é trazer liberdade para você. Você é livre para escolher se você quer ter acesso ao conteúdo de um mês, ao conteúdo de 2 meses, de todos os meses, se você quer fazer tudo. A liberdade é sua, você sabe o que você precisa. O que eu recomendo altamente é que você faça a aquisição de tudo. Realmente é o que eu recomendo, mas você tem direito de pegar o mês, fazer uma experiência, ver se você gosta, ver se é isso que você esperava. Se for, aí você faz a aquisição dos outros. Ou se também não quiser, tudo é livre, você é livre para fazer o que você quiser. Eu sugiro que você faça a aquisição de tudo, até porque a prova está marcada e é uma forma muito interessante de você fazer uma revisão. Professor, quanto tempo dura mais ou menos cada um dos vídeos aí de revisão, de correção, né, que acabam servindo de revisão também? Olha, alguns têm 20 minutos, alguns têm 30 minutos, alguns têm 1h10, depende muito, varia muito da própria série de questões, tá? E é claro, você que entra na turma de exercícios, você também ganha essas minhas anotações aqui. Então, tudo isso que eu estou anotando aqui, que eu vou fazendo de anotações, eu entrego gratuitamente como, enfim, uma forma também de agradecimento pela confiança. Eu mando todas essas anotações porque eu sei que tem gente que gosta dessas anotações aqui. Entre aspas, eu estou fazendo ao vivo aqui uma apostila, né? Estou produzindo aqui uma apostila, estou gravando a minha produção de uma apostila aqui para o concurso, que você inclusive pode utilizar todo esse conteúdo para tantos outros concursos. Por quê? Porque o concurso de escrever tinha um concurso, né? E depois nós teremos outros em que todo esse conteúdo vai ser usado. Concurso para oficial de promotoria, concurso para técnico do TRT, técnico do Tribunal Regional Eleitoral, técnico do Tribunal Regional Federal. Tudo isso que você está vendo aqui pode servir também de base para você realmente estudar para outros concursos. Isso é muito bom. Isso fica como um conhecimento acumulado, como realmente um bônus para você. Então, se você entrar na turma de exercícios, eu me comprometo a mandar para você todas as anotações que eu tenho aqui comigo relacionadas às aulas que a gente está fazendo aqui, até para você, se quiser reassistir as aulas de um modo mais acelerado, você já vai assistindo e não precisa nem digitar depois. Então é uma facilidade que eu também entrego para quem está na turma de exercícios, tá bom? Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem aqui. Eu fico muito feliz pelas centenas de pessoas que estão nas turmas de exercícios, fico muito feliz pela confiança, fico muito feliz pelo canal aqui que está crescendo. Eu comecei esse canal aqui com uma pessoa,
né? A gente tem mais de 3.000 pessoas hoje, acho muito legal isso, gosto muito, porque o canal está crescendo também financeiramente. Eu posso abrir aqui para você sem nenhum medo e posso dizer isso com muita clareza. Todas as vezes que vocês deixam as propagandas rolarem, você ajuda esse professor aqui. Se você não quer participar da turma de exercícios, mas você quer de alguma forma me agradecer pelo conteúdo que eu estou produzindo aqui, ajudando você neste concurso, se você pudesse clicar nas propagandas que aparecem ou deixar as propagandas rolarem, cara, você não tem noção de como isso ajuda este professor aqui. Isso ajuda muito. Eu ficaria muito feliz se você pudesse pelo menos me ajudar nisso. Eu, claro, dedico meu tempo aqui, faço porque gosto. Eu sempre digo que eu adoro estar aqui porque realmente eu adoro, gosto muito do que eu estou fazendo. Mas se você puder e se você quiser deixar as propagandas rolar, isso me ajudaria bastante também. Tá bom, meus amigos? Eu volto em tantos outros vídeos porque você sabe, eu adoro estar aqui.